Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a maternidade no período imperial. Em período imperial esse do contexto que vai de 1822 a 1889. Eu quero fazer esse recorte para trabalhar a ideia de maternidade, a ideia do período do final da abolição da escravidão, mais especificamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, as minhas referências bibliográficas, o que me deram adentro para gravar esse vídeo. E irei citar um pouco, né? É importante destacar também, né, que a gente entende a história, né, não só como a ideia, né, do que foi registrado do passado. A função da história não é para chegar para a gente entender o que ela foi registrada do passado. Mas sim a gente entender que o passado, ele carrega, além disso, o seu legado para o presente. O presente ele é feito pela construção do passado. E a gente vai entender, né, a história, a gente entende com questões de rupturas e de continuidade. Aqui é o teu objetivo do vídeo para trazer para vocês, né, a continuidade que teve num período que deveria ter ruptura. Como é que de forma institucionalmente vai acabar o período da escravidão, mas o legado da escravidão vai ser carregado, essa herança, né? Irei trabalhar um pouco nesse contexto, né? E aí a gente está falando do período do quê, né? Do final da abolição da escravidão. Ali naquele contexto, mais ou menos nos anos 70, 1870 e em diante. É o período onde a escravidão ela já estava se desidratando, ela já estava se ruindo. O primeiro censo do Brasil, de 1872, que ele vai delimitar, né, vai pegar essa característica, né, de como é esse Brasil, né, como é essa regionalidade, a gente entende que a sua maioria da população era negra, livre e liberta. Então a gente não está falando de um contexto onde é que a sua maioria era escravizada. Existia escravos? Sim, existia escravos. Mas é naquele contexto onde é que a sua maioria das pessoas é liberta. A gente tem no nosso imaginário, né, que o período da escravidão é aquela coisa da corrente, é aquela coisa do açoitamento a todo instante. A gente pensa sempre numa escravidão, né? Sempre pensa na questão rural, mas não pensa escravidão urbana, não pensa agência social. E agência social no sentido de quê, né? De como as pessoas, vistas de baixo, se reivindicavam, lutavam. E a gente coloca ele só como uma ideia de que está só apanhando. É nesse sentido que a gente vai trabalhar tudo aqui. E aí é importante entender, né, que esse vídeo que eu estou trazendo é o que me deu base, né, para gravar esse vídeo, é sobre uma questão de uma lente chamada uma história social. O que é o conceito de história social, né? É a gente olhar para a história vista de baixo como se fosse uma lente. A gente coloca uma lente ali e pega pessoas comuns, não pessoas que precisam necessariamente estar lá no alto escalão da sociedade, e a gente vai tentar relatar, né, constituir, né, o que foi aquela vida daquelas pessoas e dar visibilidade, quase também como uma ideia também um pouco de micro-história. Ela é muito mais complexa que isso, mas eu tenho esse adentro para trazer para cá, né, trazer esse simples conceito. Eu estou pegando uma tese de doutorado da professora Marília Bueno de Araújo, a Arisa, que ela vai escrever uma tese de doutorado. Ela é professora da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, né? E aí eu peguei especificamente no capítulo 1, eu vou colocar link na descrição sobre o texto, o capítulo 1 que se chama Mãe é Quem Pode. E aí, nesse contexto que ela está escrevendo, eu vou trazer essa história para depois a gente entrar um pouco na questão desta lei, nos legados, o que foi carregado até os dias de hoje. Ela vai ser especificamente, contextualizando, né? Ela traz o contexto que é de 1871. Então, 1871, anos antes, né, da abolição da escravidão. Ela está falando do período próximo, né? Claro que a gente não tem que olhar a história de uma forma já visando já o que vai acontecer, como se a gente já soubesse que a abolição vai ocorrer em 1888, mas está falando do período ali que está se desidratando a escravidão, como eu tinha trazido para cá, né? E aí, nesse contexto, a autora, logo nesse capítulo, né, que ela vai trazer Mãe é Quem Pode, ela vai trazer uma história muito breve, onde é que vai ter alguns personagens. E desses 3 personagens nós temos quem? Nós temos a Sofia, o nome dela era Sofia Santana Gavião, que era uma mãe, uma escravizada, que estava reivindicando, né, o que, né? A sua filha que seria vendida, a sua filha de 7 anos, que se chamava Maria Carmo, que tinha 7 anos.
E aí ela vai atrás do Luiz Gama, o então advogado, que era um advogado negro, que foi feito de escravo, né? Ele nasceu livre, mas foi feito de escravo, e foi um dos maiores abolicionistas para a gente pensar na questão da emancipação dos negros, né? E aí cai um vídeo para uma outra história, mas ela vai atrás do Luiz Gama para reivindicar, né, judicialmente que não se poderia vender a sua filha. Aí a gente se pergunta, se questionando, como é que uma escravizada vai lá no Congresso, vai lá no juizado de órfão e vai reivindicar pedir a sua filha? Ela sabia que não poderia vender a sua filha, porque estava na lei. E que lei é essa? E é nesse sentido que eu vou trazer esta lei. Essa é uma lei de número 1695, vocês podem pesquisar, de 1889. Que lei é essa? Essa lei ela é composta por quatro artigos. Dentre os 4 artigos, o mais importante é o primeiro e o segundo, na minha concepção. Que traz o quê? Né? A ideia de que se o senhor de engenho ele vendesse uma criança abaixo de 15 anos, ele seria multado de 100 a 300 reais por pessoa, né? Proibir as questões de leilões e tudo mais. Então era proibido vender o seu filho, e você não podia também separar o filho da mãe, e não só o filho da mãe, não podia separar também o marido da esposa. E então nesse período, desse contexto, nessa lei de 1869, não é uma lei muito famosa, mas é uma lei que dizia o quê, né? Que você, quando você vende a criança, você tem que você não pode, se você vender aquele escravizado, se ele for casado, você tem que vender ele junto, né? É claro, naquela lógica de que não existem pessoas, mas sim propriedade. E a gente se pergunta e se questiona, como é que uma lei, ela é pensada, ela é formulada, que dá também um certos tipos de, entre muita aspa, um pouco de direito para as pessoas escravizadas. E aí você percebe que aquele contexto de abolição, né? Porque se tinha no seu imaginário, no imaginário daquele contexto, é que deveria acontecer uma abolição lenta e gradual, e tinha que ser segura, quase igual a ideia da ditadura mesmo. Por quê? Né? Porque eles tinham medo da ideia de haitianização, essa ideia dos seus próprios escravizados rebelar, né? E também tinha a questão da Inglaterra, mas esse é um vídeo para um outro tema. E aí, nesse sentido que traz esse texto, o Luiz Gama ele vai trazer um conceito em seus discursos, né, chamado escandaloso sistema. E que ideia é essa de escandaloso sistema? Né? De que as mães, quando elas tinham, né, a questão da maternidade, né, para o senhor de engenho era uma coisa ótima, porque era o contexto onde é que estava se proibido, né, a questão do tráfico transatlântico. Desde 1831 era proibido, né? A Inglaterra vai decretar, né, o fim do tráfico transatlântico, e aí a gente vai chamar de tráfico interprovincial. O que era isso? Entre as províncias numa ideia de estado, né, como se fosse Rio de Janeiro, São Paulo, claro que não é esse conceito. E aí se tinha esses tráficos interprovincial, e a gente é chamado de o quê? Né? De escravidão endógena. O que seria uma escravidão endógena? Uma escravidão pelo ventre. Então se propagava a ideia do ventre, a ideia de que as mulheres deveriam engravidar mais, que deveriam ter mais filhos, gerar mais filhos, que para o senhor de engenho, na cabeça do senhor de engenho, você está gerando mais mercadoria. Então, maternidade, do ponto de vista do senhor de engenho, é essa ideia. E agora, a autora ela traz do ponto de vista da mulher escravizada. Como é que é essa escravidão, né? Como é que é essa abolição, como é que é essa gravidez do ponto de vista da mulher? Para ela, era de forma horripilante, era de forma horrível. Porque a autora vai trazer, né? Porque as mães, elas geravam, né, os bebês, geravam os filhos, e aí elas não poderiam ter o direito de cuidar da criança. Ela não poderia cuidar da criança. Por quê? Porque elas separaram em duas, né? As mães que ficariam com as amas de leite, né, tendo que dar o mamar para os filhos dos senhores de engenho, e as outras que tinham que deixar as crianças com as escravas mais velhas ou com outras crianças para cuidar. Ela não poderia, né, ter essa ideia de que agora eu vou cuidar do meu filho. Então a gente está entendendo que o conceito de maternidade ele está perpassando ali na questão do período imperial nessa ideia, né, de uma negação de maternidade. E a gente vai entender depois, né, ao longo desse vídeo, que o quê? Que isso é posto atualmente. A gente consegue entender esse legado.
carregar essas questões, né? E aí, é essa questão do cotidiano. E agora entrando também numa ideia de maternidade, eu acho que é muito importante, né, a gente pensar em uma questão do ponto de vista do escravizado. Porque quando a gente olha a história e vê que esse escravizado ele só apanha, ele não faz nada, ele não reivindica nada, a gente ele não coloca como um agente da sua própria história. E nós somos agentes da própria história. Mesmo que de forma micro e de forma macro, a gente somos agentes, a gente está produzindo história a todo instante. E aí, nesse sentido, a gente vai trazer um conceito muito importante, sobreposto, né, por uma autora que eu acho muito interessante, que é a Angela Davis. E quem é a Angela Davis? Angela Davis é uma militante do Partido Comunista que vai ser presa durante os direitos civis dos Estados Unidos, mas não cabe me falar sobre a bibliografia dela aqui neste vídeo. E a Angela Davis, ela vai pensar o quê, né? Ela vai escrever um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, pensando na ideia do feminismo negro. E aí, a Angela Davis, ela escreve que as senzalas eram uma forma da gente ter um conceito mais próximo de família. Porque é dentro das senzalas, claro, a Angela Davis pensando na escravidão do norte, né? Lá nos Estados Unidos, é dentro do conceito ali de senzala que a gente podemos observar que a gente vê o conceito de família. Porque é ali onde a gente também tem o conceito de liberdade. E a gente entende que liberdade não é só arrancar as correntes. A liberdade também ela está sendo exercida de forma pequena, de forma macro, e exercendo também a ideia de cidadania. Porque a cidadania ela não é só uma coisa vista de cima. Só é cidadão quem vota. Não, as pessoas estão buscando por cidadania, buscando por direito. Então, quando uma escravizada está ali na senzala, está criando o seu filho, a gente está pensando também numa ideia de cidadania. E a Angela Davis, ela entende liberdade como esse conceito, né? Desse conceito de entre a família escravizada, né? Então, quando o senhor de engenho ele vai lá e arranca essa mãe para o trabalho, a gente está vendo que ele está tirando um pouco da ideia de liberdade que se tinha no período escravocrata. E a gente entra num conceito muito importante, que é o conceito de mulher. O que é essa ideia de mulher, né? Você tem no seu imaginário social, né, e foi construído também historicamente, é claro, porque a sociedade, elas são históricas, então nós, como seres humanos, a gente não somos neutros, nós somos históricos. Então essa ideia de quê, né? De que a mulher ela era uma coisa frágil, ela era uma coisa para ser cuidada. Essa é uma ideia que vem muito do século XIX, numa construção feminina, né, pensando nas ideias do imperialismo, entre outras coisas. Os movimentos feministas já estavam também acirrados, né, as sufragistas, entre outros. E aí entra também o discurso da Sojourner Trudeau, que ela vai escrever Eu Não Sou Uma Mulher, e aí ela vai explicar a todo momento, né, como é que se difere a mulher negra da mulher branca e o quanto ela não é vista como mulher só por ela ser negra. E enfim, é um discurso brilhante, mas não vem ao caso. E aí essa ideia também de pensar o conceito de mulher, né? E também a gente traz também a ideia do período da maternidade através de leis, através do período republicano. Quando a gente tem a proclamação da República, a República ela se apresenta como a libertadora, a revolucionária, mas aí tem um decreto de 1890, não era uma lei especificamente, que o que, né? Que era gerada ali, que foi mais pensado no Código Civil de 1916, aonde o que dizia que as mulheres que eram casadas, poderiam ter direito sobre a tutela do filho. Caso as que não foram casadas, deveria ficar com o pai. E aí você entende a maternidade nesse conceito. Entendendo a maternidade que no período imperial ela era subtraído pela ideia, pela obstrução do senhor em cima daquelas mulheres, a imposição dele em cima daquele ventre, daquela criança, e no período republicano, né, que é dado como início de um grande momento, também a gente está vendo isso, né? Então a gente entende disso tudo, né, o que, né? Que as coisas elas são históricas. E eu contei essa história toda, desse rolê todo, para explicar uma coisa muito importante, que é a ideia do quê, né? Que a gente vive nos dias de hoje, que nós podemos imaginar, né? Quantas mulheres, nos contextos atuais, especialmente em países periféricos do capitalismo, quantas mulheres hoje em dia não conseguem cuidar das suas crianças, das suas crias, porque tem que trabalhar? E trabalhar aonde? Trabalhar em casa de mulheres de classe média. Classe médias quem? Brancas,
cuidando de crianças, empregadas domésticas. Isso é uma ideia de um legado da escravidão. Porque até hoje a classe média ela não aprendeu a lavar suas próprias cuecas, se é assim que a gente pode dizer. Porque a classe média, ela entende que quem tem que cuidar dela, da família, dos seus filhos, é a mulher negra pobre. E aí a gente está saindo de um período, um período onde a gente não tem mais a escravidão institucionalmente, mas a gente tem o seu legado. Quantas mães acabam negligenciando, não porque querem, né, óbvio, devido à necessidade de trabalhar. Então quando a gente cria um sistema estrutural, cria um sistema político, onde é que as pessoas negras não conseguem nem cuidar dos seus próprios filhos, a gente está carregando o legado do período imperial para o período republicano. A gente não consegue imaginar, né, uma separação ideológica, uma separação cultural. Vocês estão entendendo muito bem? Eu lembro que em 2015, né, que teve a PEC das domésticas, foi um período onde é que as mulheres brancas estavam indignadas, dizendo que a casa delas, né, como argumentação, que não era uma empresa. Mas se você pega uma mulher, você pega uma mulher preta, de baixa renda, faz ela se locomover diariamente para chegar lá, cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, depois voltar para sua casa, ficar horas no período do trânsito, se estressando, se entristecendo também, né, sobre as questões de não poder. Isso não é um trabalho? Isso não é nada? A gente deve pensar a história isso, né, como as suas continuidades. Por fim, é isso. Eu quero trazer esse adendo. Eu acho que é muito importante pensar a história como um todo. E eu queria trazer essas reflexões. E eu aconselho a vocês assistir o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que ganhou até o prêmio, que vai trazer um pouco essas ideias. Espero que vocês tenham gostado e desde já agradeço pela participação de todos.